Mas existe um ponto, depois dessa relação de simbiose que a criança desenvolve com a mãe, que ela aprende que ela existe. Quando ela consegue se entender separada da criança, ela consegue ter um eu definido que tem um senso de valor próprio. E isso só pode ser feito porque a gente só existe a partir do olhar do outro. É só aí que a gente entende que a gente realmente existe. E é por isso que a autoestima é uma coisa que a gente não pode comprar num livro de autoajuda, que a gente não vai conseguir fazer fazendo afirmações positivas pra gente mesmo olhando na frente do espelho, porque depende do olhar do outro pra gente. Isso tá infinitamente atrelado ao reconhecimento que a gente recebe do outro. E o primeiro reconhecimento que a gente recebe, ou não, vem da mãe. Você deve estar aí pensando pelo título do vídeo. Putz, que saco! Mais um vídeo sobre um assunto tão batido, que é a autoestima. É difícil falar sobre esse tema, principalmente porque ele realmente é um tema batido, mas o que mais incomoda nele é que ele é tão falado, mas ele é tratado tão superficialmente e é uma coisa tão importante que vale a pena a gente escarafunchar nesse tema mais um pouquinho. A autoestima é uma das primeiras coisas da vida. Se a gente soubesse o tamanho da importância que tem esse assunto e a enormidade de coisas que ela afeta na nossa vida, a gente estaria falando disso desde que a gente entrou na escola. Então, nesse vídeo, a gente vai começar a dar uma noção do tamanho e da importância da autoestima e de como ela afeta as nossas vidas. O que é, afinal, a autoestima? A autoestima tem a ver com o senso de valor que a pessoa atribui a si mesma. Eu sempre achei particularmente muito difícil entender a palavra valor, mas valor, quando a gente começa a puxar para coisas mais práticas, a gente começa a ver que não é uma realidade tão distante assim e que tem fundamento. Veja bem, valor é algo que é usado para a gente definir transações comerciais ou financeiras. Valor é definido pelo tanto de dinheiro que você tem na sua conta bancária, por exemplo. Então, perceba como os valores se cruzam aqui. A gente começa a perceber que o valor que a gente tem e se dá é igualzinho à manifestação que ele tem na matéria. É o valor que a gente tem na conta bancária. Então, a autoestima é um assunto que afeta, inclusive, o nosso bolso. Veja o tamanho desta operação comercial que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, a autoestima é um assunto sério nesse nível. E é importante a gente saber que a autoestima, ela não tem que estar nem a mais, nem a menos, mas ela tem que estar em equilíbrio. Então, esse é um dos problemas que mais levam as pessoas a procurar ajuda em consultório, por exemplo. Não que as pessoas saibam diagnosticar, nossa, eu tô com um puta problema na autoestima. A maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas nem sabe o que é exatamente autoestima. Eu mesma tô falando aqui sobre autoestima com vocês, mas eu ainda tô aprendendo sobre autoestima, porque, gente, quando você vê o tamanho do negócio, você vê que ele é meio infinito, sabe? Quanto mais você ajusta a sua autoestima, mais você vê que falta você ajustar a sua autoestima. Então, vamos dar uma base aqui introdutória pra gente começar a trabalhar junto isso, né? Afinal de contas, é isso que a gente tá fazendo aqui, trabalhando junto, compartilhando junto os temas, os conhecimentos, a história de vida, tudo. E antes que alguém do outro lado diga, mas tem gente que procura ajuda pra isso. Sim, querido, tem gente que procura pra isso, ajuda pra isso. Graças a Deus que a pessoa procura ajuda pra isso, porque tem coisas que a gente realmente não consegue resolver sozinho. E a autoestima é uma delas. Eu vou contar por que no decorrer aqui desse vídeo. Sintomas de problemas na autoestima. Então, você é aquela pessoa que tá muito reclusa, muito reservada, que tá com dificuldade para estabelecer relacionamentos íntimos, relacionamentos que te dão realmente prazer, você tá com dificuldades de arranjar um emprego, você tá com dificuldades de ganhar dinheiro, você tá com diversas dificuldades corporais, você tá com dificuldades. Tudo isso vem de um lugar chamado autoestima. Gente, aqui a gente tá falando sobre esses exemplos dentro do contexto da autoestima, tá? Então, assim, existem outros fatores pelos quais as pessoas podem ter dificuldades de arranjar um emprego, de estabelecer relações íntimas e prazerosas. Sim, existe motivo e causa pra tudo nessa vida, mas o que a gente tá falando nesse vídeo é dentro do contexto da autoestima. Quando a pessoa tem dificuldade de saber, de identificar, de reconhecer o valor próprio, de atribuir um valor a ela mesma. E isso pode gerar diversos sintomas. E esses exemplos que eu citei são sintomas que podem sim ser decorrentes da autoestima. Claro que quando a gente fala, por exemplo, em emprego, se o país que você vive, como o meu, tá
tá numa crise econômica e política e social ferrada, vai ficar muito difícil de você arranjar emprego. Sim, vai. Mas existem causas que são psicológicas e subjetivas e dentro do contexto da autoestima, isso pode afetar sim o seu senso de valor e com isso dificultar você arranjar um emprego e todos os outros exemplos que eu dei. Então a autoestima basicamente determina e afeta quase tudo que você faz na sua vida. Vamos começar a perceber como a autoestima, ela tá na base, ela tá na espinha dorsal das nossas coisas mais importantes da vida. Eu já tive vários problemas de autoestima e eles já desembocaram em várias áreas da minha vida. Foi super doloroso e super difícil pra eu lidar com isso, reconhecer isso e atravessar esses problemas na minha vida. Eu já tive isso com trabalho, eu já tive isso com relacionamento, eu já tive isso comigo mesma. Você que tá assistindo esse vídeo, tem esses problemas? Comenta aqui embaixo com a gente que a gente tá louco pra ouvir de você. Então esse negócio de autoestima, às vezes pode passar por uma coisa da gente se apequenar, da gente sentir vergonha de quem a gente é. Em última instância, pode levar a gente até negar o que a gente é, o que a gente gosta, a nossa história de vida. A gente fica com dificuldade de se posicionar. Esses são vários efeitos que a falta da autoestima causa na gente. Inclusive, tem uma citação de Jung que diz o seguinte, vou ler aqui pra vocês. Porque eu tava falando, né, de como a gente se sente envergonhado de ter essa sensação de desvalor próprio. Então, isso pode acontecer geralmente perto de algumas pessoas. Sei lá, eu percebi que eu tinha isso na época que eu tava passando por essa questão, quando eu chegava perto de pessoas que eu considerava muito bem-sucedidas em alguma área da minha vida, onde eu não achava que eu tinha conseguido sucesso ou tanto sucesso quanto eu gostaria de conseguir, como aquela pessoa conseguiu. E aí eu me sentia pequena, envergonhada, desvalorizada, menos, sabe? Esse tipo de coisa. Isso, quando a gente começa a lidar com esse tipo de problema, pode gerar até uma dificuldade na relação com a pessoa. Quando a gente vai ficando mais macaca velha e vai entendendo esses conteúdos, a gente começa a aprender a se relacionar com eles sem que isso afete a relação. É claro que no pano de fundo você sabe que você tem aquela questão e que quando você tá na relação com a pessoa, aquela questão surge pra você, mas deixa de ser um tabu à medida que você, inteligentemente, abraça aquele conteúdo que quer ser integrado e começa a trabalhar em cima dele. Então isso tem sido uma via de sucesso pra mim. Muitas das vezes eu aprendi com aquela pessoa a fazer aquilo que eu achava que eu não sabia fazer e projetava nela como alguém que sabia fazer, que conseguiria me ajudar a desenvolver aquele quesito ou aquela área da minha vida que eu achava que estava menos. E com isso eu fui ganhando mais valor, mais autoestima, enfim, é uma maneira que a gente tem de buscar integrar e solucionar essa questão. Mas a citação de Jung que eu ia ler pra vocês é a seguinte: Jung diz que o psiquismo humano é um espaço de lutas íntimas. Olha como ele sabe das coisas. E ele fala assim: é sabido que os dramas mais emocionantes e mais estranhos não são os que se passam no teatro, mas sim no coração de todos os homens e mulheres. Estes vivem sem chamar a atenção e não deixam transparecer de forma alguma os conflitos tumultuosos que os habitam, a não ser que se tornem vítimas de uma depressão cujas causas eles próprios ignoram. Um momento de silêncio para Jung. E aí, quando a gente vai olhando pra essa coisa da autoestima, a gente se pergunta, né? Mas aonde foi que começou essa história de autoestima? Onde que ela foi formada? Né? Em que momento da minha vida isso se deu? Porque assim, alguém te informou? Ninguém me informou quando a minha autoestima estava sendo formada, como que ela começou, como é que funciona isso. Na escola também nunca aprendi. Então fui aprender depois de velha mesmo, porque fui fuçar nisso. E a resposta pra isso é que ela começa na nossa primeira infância. E aí, com primeira infância, eu tô falando aquela infância assim, de quando você tem, tipo, meses de idade, né? Até você fazer uns 5, 6, 7 anos é quando a gente tá formando autoestima. Então o contato com a mãe nessa fase da vida é essencial e é dele que é extraída a matéria-prima da nossa autoestima. Eu tô falando matéria-prima porque a gente pode lapidar a construção que a nossa mãe fez com a gente nessa idade, porque obviamente nesse período de vida você não tem condição de construir muita coisa, né, querido? Você tá tentando andar, ficar em pé e falar, mas a sua mãe estava lá como uma psique gestante. Então, veja só como é importante e grandiosa e poderosa a função da mãe, para além de todas as outras as coisas que a gente sabe sobre mães. Mães não gestam apenas bebês e corpos. Mães gestam psiques. Então, mãe realmente faz um trabalho de tirar leite de pedra, porque ela gera você do zero corporalmente e psiquicamente também. Então, é por isso que
o contato com a mãe é o chão, é a base da nossa psique e é o jardim onde é formado a nossa autoestima. Então, assim, para te dar um exemplo claro disso que eu tô falando. Se a sua mãe tava passando por um momento de vida muito difícil, se ela tava mega bad vibes, dark side, se tava treta pra ela, pra resumir a história, assim como você era alimentado pelo cordão umbilical, que é o canudinho que você comia através dela, você também recebe essas influências psicológicas e energéticas dela, porque tudo que você é e tem naquele momento tá vindo da sua mãe. O bebê entende a mãe como uma extensão do corpo dela. Não tem diferenciação pra ele. Ele não entende que a mãe é uma pessoa e que ele é outra. Pra ele e a mãe é a mesma coisa. Então, o que a mãe sente, o bebê sente. E é por isso que a relação entre mãe e filho é tão poderosa, porque de fato, durante algum tempo eles são realmente um corpo só, mesmo fora da barriga. E por isso, eles são uma psique só, mesmo fora da barriga. E é por isso que esse é o chão. Entendem agora qual é o grau de complexidade que eu tô falando? Então, assim, autoestima, confiança, dinheiro, amor, tudo isso, que é 90% de questões de consultório, tá relacionado a essa parte onde a gente viveu com a nossa mãe. Então, as negligências que a gente possa vir a sofrer no cuidado que a nossa mãe teve com a gente são aquilo que vai passar a sensação pra gente de que a gente não foi visto, não foi olhado, não foi reconhecido, que a gente tem menos valor, que a gente foi menos amado, que a gente tem menos importância. É esse tipo de registro psicológico que é gerado na gente quando existe a negligência no cuidado que a mãe teve que ter com a gente. Esse é o chão psíquico que a gente pisa e é a base da onde a autoestima, lembra que eu falei que ela era a espinha dorsal, é formada com a gente. Então vejam que esse assunto é muito complexo, é muito grande. E vejam também a importância da psique. Esse registro vai direcionar a gente para saber se a gente é uma pessoa tímida, extrovertida, valorosa, que não se sente valorosa, especial, não especial. Tudo gira em torno do reconhecimento que a criança teve enquanto ela era criança, enquanto ela recebia o olhar da mãe. O olhar da mãe é fundamental para que a autoestima seja criada. E veja outra coisa também. A gente tem que lembrar que enquanto a gente está lá nesse estado de confusão com a mãe, que a gente tem essa simbiose com a mãe, a gente acha que a mãe é a extensão do nosso corpo, a gente pode encarar a nossa mãe como um deus, como uma deusa, né? No caso. De fato, naquele momento ela até é, né? Ela tem poderes supernaturais, que é tipo gestar uma criança. Mas a realidade é que ela é uma pessoa humana, falha, e que vão haver falhas nos cuidados e vão haver negligências. E é por isso que todo mundo tem falha de autoestima, porque a mãe de todo mundo, por melhor que seja e por pior que seja, é um ser humano, como qualquer outro. Então, a gente sempre tem ajustes para fazer nessa área. Então, o grande problema da pessoa ter essa baixa autoestima é que ela se sente insegura e ela se sente rebaixada, ou pior, ela mesma se rebaixa. Então, as coisas que ela faz nunca tão boas. As coisas que ela faz têm menos valor do que as coisas que a outra pessoa faz. O que ela faz, ela nunca considera que ela faz direito. Daí a gente vai falar, é perfeccionismo. Pode ser, às vezes não. Às vezes é baixa autoestima. Às vezes tá maravilhoso, lindo, perfeito. O máximo que você podia alcançar naquela hora. Mas a sua baixa autoestima acha que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. Começar a trabalhar a autoestima é achar aonde que esse fio soltou e entender que é prioritário resolver um assunto que faz parte da espinha dorsal da sua psique e que afeta tanto a sua vida como a autoestima. E aí o auto aqui é no sentido de auto de si mesmo, né? Da estima que você dá para si, né? Do valor que você aprendeu que você tem. Então veja, não tem como a gente aprender uma coisa sozinho, de dentro para fora. E é por isso que a ajuda e a relação é sempre bem-vinda, porque a gente não tem como desenvolver autoestima olhando pro espelho e falando todo dia, nossa, eu sou muito maravilhosa, incrível, foda, poderosa. Não, a gente precisa do olhar do outro. Na infância a gente precisa do olhar da mãe. E durante a vida adulta a gente precisa do reconhecimento do outro, para entender aquilo, para assimilar aquilo. É como um carinho que a gente faz no outro. Então, fica muito evidente que olhar para a história do indivíduo, de como esse ser humano se desenvolveu, é o que vai dar pra gente a base de como a autoestima dele foi formada. E aí
aí isso vai dar um entendimento pra gente, saber como essas questões afetam a vida dele hoje. Se você tá assistindo esse vídeo e você se identifica com esse tema, se você percebe que você tem essas áreas na sua vida que você atravessa ou gostaria de trabalhar, ou tem exemplos, escreve aqui pra gente, compartilha a sua história, vamos trocar mais sobre esse assunto. E aproveita e se inscreve ali no canal. Então assim, gente, esse assunto é imenso, imenso, e eu já tô falando aqui há horas. Mas existe um ponto, depois dessa relação de simbiose que a criança desenvolve com a mãe, que ela aprende que ela existe. Quando ela consegue se entender separada da criança, ela consegue ter um eu definido que tem um senso de valor próprio. E isso só pode ser feito porque a gente só existe a partir do olhar do outro. É só aí que a gente entende que a gente realmente existe. E é por isso que a autoestima é uma coisa que a gente não pode comprar num livro de autoajuda, que a gente não vai conseguir fazendo afirmações positivas pra gente mesmo olhando na frente do espelho, porque depende do olhar do outro pra gente. Isso tá infinitamente atrelado ao reconhecimento que a gente recebe do outro. E o primeiro reconhecimento que a gente recebe, ou não, vem da mãe. Então, se você tem essas experiências para compartilhar com a gente, se você gostaria de ver mais sobre esse tema tão imenso que é a autoestima, escreve pra gente poder trocar, compartilhar, fazer um outro vídeo com mais conteúdo, olhando as coisas que vocês trouxeram pra gente falar sobre esse tema que é de tamanha importância pra gente conseguir entender melhor essas coisas. Então, se você gostou, solta o dedinho, curte, compartilha, se inscreve no canal para você receber os nossos avisos de próximos e futuros vídeos e nos vemos na próxima. Um beijo!